O Exército Brasileiro acabou de abrir aí uma consulta pública, né, que pode definir o futuro da nossa defesa aérea. E antes que você pule o vídeo achando que é mais um documento qualquer aí, né, isso importa muito para o Brasil, pessoal. Eu vou mostrar o porquê aqui nesse vídeo. O Brasil hoje, né, tem um território continental e também uma capacidade bem limitada de proteger, né, nosso próprio espaço aéreo aqui. Isso não é uma opinião minha, pessoal. Isso aí é uma lacuna, né, que realmente existe, né, e qualquer pessoa que estuda um pouquinho mais a área da defesa vai chegar na mesma conclusão. Então fica comigo até o final desse vídeo, né? Porque eu vou mostrar para vocês aí exatamente o que está em jogo agora aqui. Antes de começarmos, pessoal, eu vou pedir que se inscrevam abaixo no canal, deixem o like de vocês e também ativem o sininho para receber os próximos conteúdos aqui do canal. Lembrando que lá na nossa aba de comunidade aqui do canal Esfera Militar, você vai ver uma enquete aberta, né? Com o dia que vocês preferem, né? Para ter a nossa live semanal aqui do canal. Então eu vou fazer uma live tirando algumas dúvidas de vocês, falando também sobre alguns temas atuais e tudo mais. Então, vão lá e marquem, tá, pessoal? Então, vamos ao vídeo. O Estado-Maior do Exército, por meio aí do Escritório de Projetos do Exército, lançou uma consulta pública, né? Com o objetivo aparentemente de mapear o mercado nacional e também o internacional para a compra de novos centros de operações antiaéreas, né? Então, as propostas podem ser enviadas até agosto nesse caso aí. E aqui é o que eu quero destacar, tá, pessoal? O Brasil está fazendo isso agora, né? 2026. Não é um projeto antigo, né? Sendo relançado, alguma coisa do tipo. Parece ser uma resposta aí a uma necessidade real de modernização que a gente está tendo, né? E na minha visão, né, pessoal, isso é exatamente aí o tipo de movimento que precisa de mais atenção, né, da sociedade, não só de quem estuda a área da defesa, porque uma decisão de comprar, né, um equipamento militar não é um assunto distante da pessoa, é uma decisão que afeta a soberania inteira do nosso país e acaba afetando a todos, né, querendo ou não, é uma receita que vai ali ser gasta e tudo mais. Então é algo que todo mundo deveria ver, né? A aquisição vai atender dois níveis de organização. O escalão de bateria, que reúne unidades menores e mais móveis, né? Pensados aí principalmente para deslocamento rápido, e também o escalão de grupo, que reúne estruturas maiores, responsáveis aí pelo comando de várias baterias ao mesmo tempo. Agora pense aqui um pouquinho comigo. Ter um sistema pensado, né, para os dois níveis, vamos dizer assim, bateria e grupo, significa que o exército quer flexibilidade, vamos dizer assim. Então, ele quer proteger podendo reagir rápido, né, numa fronteira ali isolada e tudo mais, e ao mesmo tempo coordenada, né, uma resposta acaba que vai ficando ali maior, né, quando for preciso e tudo mais. Isso, pessoal, aqui no meio da defesa é um planejamento de longo prazo, tá? Então, é exatamente aí esse tipo de planejamento, né, que eu acho que o Brasil realmente precisa discutir mais a fundo, né, mais abertamente, porque normalmente esse debate fica restrito, né, é, quem já é do meio militar sabe muito bem que fica muito mais restrito. E abrindo isso aí para a sociedade é muito mais interessante, as pessoas conseguem debater de forma mais transparente, né? Tecnicamente, os centros de operações são sistemas digitais responsáveis por receber os dados, né, dos radares, como o radar nacional, né? Por exemplo, o Saber M60, que já falamos aqui no canal. Ele também é responsável por identificar, né, se o alvo detectado é uma ameaça e distribui, né, as ordens ali de disparo, né, para os lançadores de mísseis ou para os canhões antiaéreos, né, dependendo do tipo de míssil que ele identificar. E também é esse sistema que conecta a detecção à decisão final. Ou seja, sem esse sistema atualizado, o radar até enxerga, né, a ameaça e tudo mais, mas a resposta fica mais lenta, vamos dizer assim. E aí, numa situação real, né, segundos, pessoal, fazem muita diferença em situações militares. Então, é por isso que eu defendo que esse tipo aí de investimento não deveria ser tratado aí como uma prioridade secundária ou no orçamento lá da defesa, né? Deveria ser uma prioridade. Então, estamos falando aí de uma velocidade, né, com que o nosso país acaba conseguindo reagir, pessoal, a uma ameaça no próprio céu. Isso é muito importante. A iniciativa faz parte aí do subprograma, né, de defesa antiaérea do Exército. A meta declarada é aumentar a velocidade de reação, também a coordenação e o controle do alerta, né, das organizações militares de artilharia antiaérea, né, do Brasil. Mas repare nas quatro palavras aqui desse objetivo todo, né? Velocidade, coordenação, controle e alerta. Bem, nenhuma dessas coisas que eu acabei de falar, né, existe, pessoal, de forma isolada. Nenhuma dessas quatro palavras, né? Elas dependem de uma tecnologia integrada ali, de gente treinada também, né? E também de investimento, né, contínuo na área da defesa e não um investimento mais pontual. E na minha opinião, né, sinceramente, esse é o tipo de assunto que o brasileiro meio que
brasileiro médio meio que deveria acompanhar com mais atenção, né? Porque envolve aí diretamente a proteção do nosso espaço aéreo, onde a gente vive, né, aqui no Brasil. Então é bem mais difícil de algum país é, fazer algum tipo de investido, alguma coisa do tipo. Além de avaliar a tecnologia disponível no mundo, o Exército aparentemente quer usar essa consulta para fazer uma pesquisa, né, de preços realistas aí de defesas antiaéreas. A ideia também é evitar, né, surpresas orçamentárias e retirar, né, e refinar, na verdade, mais os requisitos técnicos antes de abrir a licitação real mesmo de compra. Esse cuidado, né, com o preço antes de comprar, pessoal, mostra aí uma maturidade no processo. Mas, claro, também, né, mostra uma coisa que eu acho importante falar agora, que é comprar defesa aérea moderna é, custando um preço um pouco mais acessível, porque as defesas aéreas modernas acabam sendo normalmente mais caras, né? E esse custo só se justifica, né, se o país tratar isso como uma prioridade, né? Então, não como um gasto, né, que pode esperar mais um ano e tudo mais, tá? Mais um governo, né, como a gente vê. Então, isso é uma coisa que eu acho importante, né? Porque apesar de serem caras, tem que existir um planejamento. Você não pode deixar de lado, né? Por enquanto, o processo está na fase de consulta. As respostas recebidas até agosto, né, vão orientar os próximos passos, aparentemente. Incluindo aí, por exemplo, a fatura, né? A futura licitação, que a compra, né? Poderá até mesmo ser efetivada, né? Dos sistemas. Mas é justamente por estar numa fase inicial que esse é o melhor momento, né, na minha opinião, para a sociedade prestar atenção nisso, né? Depois que a licitação sai, né, o debate já ficou um pouco mais para trás. Então eu acredito que o Brasil precisa, né, olhar para a defesa aérea com a mesma seriedade que olha para outros investimentos estratégicos. Porque proteger o espaço aéreo é proteger a fronteira, é proteger a população, é proteger decisões soberanas, né? Então, isso talvez seja uma das frentes mais importantes, né, da área da defesa. O resultado dessa consulta pública vai indicar, nos próximos meses, quais empresas e quais tecnologias entram em disputa, né, pela contratação final das nossas defesas antiaéreas. E agora fica a pergunta aqui que eu gosto de deixar sempre no final do vídeo, né? Você acha que o Brasil está investindo aí o suficiente na própria defesa aérea, ou isso deveria ser tratado aí com mais urgência? A resposta para mim já é bem óbvia, mas e para vocês, pessoal? Deixem aí abaixo nos comentários, né? E é isso, pessoal, por hoje. Vou pedir que novamente se inscrevam se não forem inscritos ainda, né? Deixem o like se gostaram do vídeo, chegaram até o final, né? E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.